A nossa líder desta semana é Natasha Massano. Nasceu e cresceu em Luanda e logo cedo foi conduzida até a Inglaterra para prosseguir os seus estudos. Hoje, mãe de 3 filhos e uma excelente companheira, é um dos colossos no feminino do setor de petróleo e gás em Angola. Com mais de 26 anos no setor que é maioritariamente dominado por homens, onde as mulheres precisam de ter determinação e foco, Natasha Massano faz a ponte entre 2 mundos, o da mulher e o dos petróleos. Permaneça connosco e descubra o que une e desune estas 2 realidades da senhora Massano. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso e vosso videocast A Líder, o videocast do mundo de liderança no feminino. Hoje trago uma convidada que é uma referência para mim. É guru no mundo, no setor petrolífero, e eu carinhosamente a chamo de amiga do Misha. Mas todos vocês conhecem por um nome. Ela tem um nome. Natasha Massano. Olá, Natasha. bom dia. Muito obrigada pelo convite, senhora. Eu aqui agradeço por ter arranjado tempo para estar comigo, com a nossa audiência, para falarmos um bocadinho sobre a sua vida. Queremos conhecê-la. Quem é a Natasha? Ok, bem, isso é uma pergunta um bocado... Pode ser longa. Pode ser. Tal como a Nilza disse, eu sou a Natasha Massano, tenho 52 anos, trabalhei desde os meus 25 anos na indústria petrolífera, especificamente na Sonangol. Fui bolseira da Sonangol em 1991, fiz parte de um programa nacional de seleção de quadros angolanos que foram estudar para fora do país. Eu fui para o Reino Unido, para Manchester, estudar. Formei-me em Gestão e Controle de Empresas na Universidade de Salford e voltei para a Sonangol, portanto, como bolseira, tinha a obrigação de trabalhar para a empresa. Voltei para a Sonangol em 1996. Sou casada, tenho 3 filhos. Iniciei a minha carreira profissional na Sonangol Pesquisa e Produção. E em 2012 fui para a Sonangol EP. Em 2019 fiz parte, em 2018, desculpa, em agosto de 2018. Importa salientar as exposições que teve. Ok, pronto, isso é importante, não é? Portanto, Sim. então, eu comecei na Sonangol, Pesquisa e Produção, na direção de finanças. Fui chefe de departamento de contabilidade. Com quantos anos? Eu fui chefe de departamento de contabilidade de 2008 a 2008. Bem, os anos já passaram. Sim, fui chefe de contabilidade, eu acho que 10 anos, na Sonangol Pesquisa e Produção. Fui diretora de finanças da Sonangol Pesquisa e Produção por 4 anos. Depois fui para a Sonangol EP, para a Direção de Economia das Concessões, em que fui diretora. Estive na Sonangol na Direção de Economia de Concessões de 2012 a 2018. Em 2018, quando saí quando fui exonerada da Direção de Economia de Concessões, depois fui indicada para fazer parte do projeto da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Portanto, fiz parte da comissão instaladora da ANPG e em 2019, em fevereiro de 2019, fui indicada para a comissão, para o Conselho de Administração da Sonangol, da Agência Nacional de Petróleo e Gás, cargo que ocupei até fevereiro de 2024. Uma longa caminhada. Como é que é uma mulher ter tanto... Porque eu vi que a subida da Natasha foi bastante gradual. Graças a Deus. Eu fiz... Não subiu de elevador. Não. Portanto, eu fui técnica durante muito tempo. Fui técnica no tempo necessário. Depois fui chefe de departamento. E depois cheguei à diretora, né? Portanto, e aí depois fui só mudando, sempre dentro do ramo dos ramos económicos, mais financeiros, de sítio, né? Portanto, de direção, mas sempre ligada ao upstream, ao negócio de upstream do óleo e gás.
Hum, por falar em setor de óleo e gás, como é que está a distribuição de género no setor de óleo e gás? Temos muitas mulheres, é 50-50? Como é que está, a seu ver, a distribuição de género? Bem, do ponto de vista a nível da a distribuição em termos de colaboradores, Colaboradores e de gestão também. prontos, em termos de colaboradores, nós 23%, e quando eu falo de colaboradores, estou a olhar para todas as empresas que trabalham, quer empresas, quer as instituições do Estado que se dedicam a esse negócio. Estou a falar das empresas que investem no negócio e também estou a falar das empresas que prestam serviços ao negócio. Ok. Portanto, no seu cômputo geral, a população feminina representa 23%, talvez não mais do que isso, de toda a população trabalhadora dessas instituições. Sendo que, a nível daquilo que foram as últimas estatísticas que eu me recordo e que estou a usá-las, sendo que nós temos, a nível das instituições mais estatais, e aí falo mais estatais e também das empresas nacionais angolanas, quer do ramo de investidoras, quer do ramo da agência, do Ministério, depois da Sonangol, que é um bocado de tudo. Sim, sim. Há uma maior paridade entre a população masculina e feminina. Ok. Portanto, entre a Sonangol, Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, depois a NPG, estamos a falar, e aqui também vou incluir a Etoenergias, nós estamos a falar de uma população que é bem perto dos 50%, se não for superior. Ótimo. Depois, a nível das prestadoras, a nível das empresas, das outras empresas, as empresas mais estrangeiras, nós estamos a falar de uma população que ronda aí os 25, 28, 30%. Mas depois nas prestadoras de serviço é que nós vemos um número bastante reduzido na população feminina. Isso a nível do quadro geral de colaboradores. Depois, a nível da gestão, a queda é uma coisa assim brutal. Portanto, nós saímos de 23% no global para 9% em posições de gestão. 9%. 9% em posições de gestão. Porque Ou seja, por algum motivo as mulheres vão desaparecendo a nível de conforme vamos entrando para as funções de gestão. Sabe quais são as razões que podem contribuir para isso? Temos menos capacidades? Obviamente que menos capacidades não temos, né? É uma indústria muito particular. Por outro lado, também cria desafios e vamos acabando por ter os desafios da aceitação, de sobrevivência ao próprio ambiente de trabalho podemos trazê-los como uma das causas para essa redução. É uma indústria muito masculinizada, sem dúvida, também fruto dessas condições, porque grande parte da atividade, a atividade core, ela é feita é feita em Angola, particularmente. 80% da nossa atividade de óleo e gás do upstream, ela é feita offshore. Em que as mulheres têm que ficar confinadas, estar num ambiente mais ou menos confinado durante longos períodos. Distante da família, se forem casadas. Prontos. E tudo isso cria os seus desafios. E depois, independentemente de todas essas condições, ou seja, essas condições todas acabam por inibir, acabam por limitar então essas
essas oportunidades. E eu falo, portanto, é assim, a minha experiência provavelmente não reflete aquilo que acontece na generalidade, porque eu venho de uma organização que é uma organização estatal mais, com um cunho mais público, em que as oportunidades existem iguais para todos, homens e mulheres. Mas também tenho plena consciência de que não é necessariamente assim para outras organizações, né? Nós estamos a falar de organizações que, embora todas elas primem muito por ter uma paridade, por ter aqui equidade na sua força de trabalho e dar oportunidades a todos, mas, de facto, há aqui alguns desafios que precisam de ser pensados, equacionados, para que, de facto, as mulheres consigam também ganhar o seu espaço. Natasha defende, quando pensa em mulheres no setor, em uma necessidade das mulheres atingirem altos patamares, a Natasha pensa em igualdade ou equidade? É assim, eu defendo equidade. Igualdade, para mim, na minha perspectiva, é uma coisa muito complicada, porque nós já somos sexos diferentes. Né? Parte de um princípio em que somos iguais enquanto seres humanos, mas com características diferenciadas, obviamente. Então, acho que equidade, para mim, é a palavra que mais se adequa a essa batalha no bom sentido de posicionamento das mulheres. Oportunidades iguais, condições iguais, porque temos capacidades, embora diferenças fisiológicas, mas temos as mesmas capacidades. Temos as mesmas capacidades, cada um dentro das limitações que tem. Exatamente. A Natasha foi ou é presidente fundadora da Murrato Energy Angola, um evento que me motivou bastante e talvez seja por isso que estamos aqui hoje. E por que pensou nisso? O que é que esteve na raiz da criação da Murrato Energy Angola? O que é Murrato e o que esteve na base da criação? Bem, a Murrato Energia Angola é uma rede de mulheres da indústria petrolífera que foi criada em 2022. 2022, em finais de 2022. Como é que surge a Murrato? A Murrato surge de uma ideia, ou seja, em 2020, já não me lembro, portanto, eu acho que foi depois do Covid. A agência, todos os anos, organiza um evento especial no mês de março. O mês de março, que supostamente é o mês das mulheres. Março, né? Mulher. Então, organiza sempre um evento muito particular, muito especial, mas começamos por olhar muito internamente e organizávamos internamente. Entretanto, eu, na altura, desafiei o time de comunicação da NPG a nós fazermos um evento com maior visibilidade para darmos a oportunidade de todo mundo, de todos os angolanos, perceberem qual era o papel que as mulheres angolanas, e não só, como é que elas se posicionavam dentro dessa indústria que, sem dúvida, é a indústria nuclear do país. Né? Então, nós organizamos um evento com este fim, em que criamos nesse evento, portanto, fizemos um grande workshop para falarmos das experiências, para homenagearmos as mulheres que marcaram, que tinham, umas já tinham passado, mas outras que continuavam muito presentes. E esse evento teve assim uma aceitação, ou seja, foi uma coisa muito poderosa. Pessoalmente, quando optamos, essa nossa iniciativa, eu acredito que todas as pessoas envolvidas, nós não tínhamos noção
do impacto que aquele nosso evento iria criar. Não apenas nas pessoas que estavam a participar no evento, nos testemunhos, dos testemunhos de carreira que as colegas partilharam, mas fundamentalmente nas pessoas que foram homenageadas. Nós homenageamos mulheres, a grande parte das mulheres ligadas à Sonangol e a Sonangol em particular, quase que todas as homenageadas já eram mulheres que já não estavam no ativo, que já estavam reformadas, enfim, mas que tiveram um papel muito importante, foram a força motriz daquela organização. Então, ver a comoção dessas mulheres por serem reconhecidas, mesmo fora do ativo, né? E porque chamar-lhes a atenção que elas foram as nossas impulsionadoras, as nossas referências, né? Enquanto mulheres mais jovens, aquilo foi muito, como é que eu vou dizer? Muito impactante. Igualmente, todas as outras mulheres. Então, naquele momento, nós, eu pessoalmente, senti-me bastante tocada com aquilo e senti-me também muito tocada com uma das vezes que nós interagimos as duas. E quando a Nilza me diz que eu era a sua referência e que a tinha guiado, mesmo sem nós termos interagido assim de forma mais formal, mas que eu tinha sido essa sua referência. E a ficha caiu-me, eu disse, bem, é assim, mesmo achando que estávamos só a fazer uma caminhada, né? Estávamos só a fazer um percurso, o nosso trabalho, nós temos muita responsabilidade. Vale a pena, olhando então para as estatísticas, para aquilo que nós representávamos, era a altura de nós nos fazermos alguma coisa. Muito motivada por outras colaboradoras da própria ANPG, motivada pelo facto, comigo estavam a incentivar, portanto, a Murrato surge nesse processo que foi criado, foi lançada a semente nesse evento, mas uma vez em um almoço com a Melissa, que era na altura a Melissa Bond, que era na altura a diretora da Exxon em Angola, ela dizia, nós tínhamos o hábito de regularmente as duas nos sentarmos uma vez por mês, periodicamente fazíamos isso as duas para conversarmos, etc. E ela dizia para a Natasha, não, vamos alargar esses nossos encontros, em vez de sermos só as duas aqui a falarmos e a partilharmos as nossas experiências e a pensarmos o que fazer, porque não alargarmos? E nisso, junta-se a nós a Nina, que era na altura a diretora-geral da Equinor em Angola. Vamos, então surge a Murrato assim. Okay? A Murrato surge nesse espírito de nos colocarmos à disposição de outras mulheres, de nos colocarmos literalmente na montra, para que outras mulheres olhassem para nós e percebessem que nós vivíamos os mesmos dilemas que elas viviam, que vivemos os mesmos dilemas, que do ponto de vista... Não temos nada de particular ou de especial, e que é possível. É possível, exatamente, porque eu costumo dizer que os problemas das mulheres são transversais, né? A maior parte de nós, né? Grande parte de nós, somos mães, somos esposas, temos os mesmos desafios, temos a TPM, temos problemas que... São comuns. As pessoas, quando olham para nós, pensam que nós somos especiais, temos alguma característica... mas não, nós temos exatamente os mesmos desafios que todas as mulheres têm. Não, somos só especiais por ser mulheres. É isso. Mas no caso da Natasha, eu pessoalmente sempre perguntei, mas como é que ela consegue? É esposa de quem
é mãe, é gestora ao mais alto nível. Como é que consegue? Como é que conseguiu durante esse tempo todo, Natasha? Porque foi um percurso longo, várias posições, sempre a crescer. Como é que conseguiu? Bem, hoje, Nilza, é uma pergunta assim muito curiosa, né? Porque eu ainda comentava consigo há bocado, não foi bem planeado. A única coisa que eu posso garantir de certeza é que quando eu comecei a trabalhar, mas isso em tudo que eu fiz na vida, sempre fiz questão de fazer bem. Ótimo. Bem, eu sou Excelência. perfeccionista por excelência, né? Então sempre primei por me dedicar a tudo o que fazia. Sempre fui boa estudante, sempre fui boa técnica. Tudo o que fiz, eu sempre me dediquei, sempre me esforcei para não passar só por passar, né? Mas para de facto crescer, evoluir, enfim, sempre fiz isso. Até mesmo como mãe, como esposa, eu faço sempre tudo do meu jeito, né? Sempre com a mesma verticalidade e mantendo sempre a minha essência, aquilo que eu sou. A gente vive vários papéis na vida, né? Somos trabalhadoras, somos mães, somos filhas, somos primas, somos sobrinhas, mas precisamos de, independentemente do papel que representamos, temos que manter sempre a nossa essência, porque antes de qualquer papel somos nós. Exatamente. Né? Então, essa nossa essência sempre precisa, não podemos ser uma coisa numa coisa, outra coisa na outra. Assim, a dada altura começamos a confundir. Né? Então, sempre fiz isso. E sempre vivi tudo isso com muita intensidade. Ou seja, a Natasha em casa com os filhos era mãe. Não era a doutora Natasha. Sim, era não, mãe. Sou a mãe. É isso. A Natasha, não era, é a mãe. A Natasha em casa é a esposa. Exatamente. Do doutor Lima Massano. Prontos. Sim, eu sou a esposa do Massano. Do Massano. Né? Portanto, as pessoas hoje, quando olham para mim e me veem com o meu marido, questionam-se. Mas há quem inclusive me diga, mas como é que tu tratas com tanta informalidade? Eu disse, pois, porque para vocês ele é o que é. Sim. Mas para mim ele é só o meu marido. Né? Exatamente. Mas é meu marido há 27 anos atrás e meu companheiro há quase 30 anos. Então, portanto, há 30 anos, quando nós começamos, ele era só o José de Lima Massano, né? E continua a ser essa pessoa para mim. Sim, né? E eu continuo a ser a mulher dele. Né? A companheira dele desses anos todos. Então, portanto, em cada um, mais uma vez aquilo que eu lhe dizia, Nilza, em cada um dos papéis que nós desempenhamos, a nossa essência tem que prevalecer, né? Porque nós não somos só os papéis que representamos. Né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, eu sou a Natasha e ele é o Massano. Na minha vida profissional, eu sou a Natasha, a doutora Natasha, a administradora, enfim, há todas as referências que ao longo do tempo eu fui ganhando, mas continua a ser a Natasha. Sim, e pode partilhar conosco alguma situação familiar que possa ter tido e que tenha em que se sentiu dividida entre a vida pessoal e a vida familiar? Teve algum momento? Há muitos momentos. Obviamente que quando se decide ter uma carreira e tudo aconteceu muito em simultâneo, né? Eu acabei a minha formação e logo de seguida casei-me. Portanto, começou a minha vida, a construção da minha família, né? Minha família mais restrita, né? Nuclear. Começou exatamente no momento em que eu comecei a minha carreira profissional. Então, esse desafio começou logo ali, né? Mas duas coisas aqui importantes. A minha
determinação em ser uma boa profissional, em crescer, evoluir, dedicar-me àquilo que eu fazia, não ser mais uma. Eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. Quando eu entrei para a Sonangol Pesquisa e Produção, as pessoas diziam, isso aqui... Havia sempre as pessoas com mais experiência. Vocês vieram sempre cheios de força, a pensar que vão mudar o mundo, vão se cansar. E eu pensava comigo mesma, eu não vou ser mais uma. Uau! Eu não vou ser mais uma. Eu vou fazer diferente. Mas quando eu pensava, vou fazer diferente, não era necessariamente essa ambição, mas eu já desenhava a profissional que eu queria ser. E, igualmente, eu também queria ter filhos, nunca foi não ter filhos, portanto, isso logo vejo que são duas coisas a caminharem quase que em paralelo. Mas muitas situações aqui foram desafiantes. Eu costumo dizer, sempre que falo um bocado sobre isso, eu conto que a primeira vez que eu comecei a trabalhar em 96. Em 98 nasceu o meu primeiro filho. A primeira vez que eu o deixei, ele tinha 3 meses de idade. Qual foi o sucesso de tudo isso? O meu sucesso teve muito dependente de uma estrutura familiar de apoio muito grande. Desde o meu marido, a minha mãe, todo mundo. E essa estrutura familiar de apoio grande deve-se ao facto de ter uma estrutura familiar também muito sólida, em que todos quase se revêem no teu projeto e todos te querem apoiar, cada um da sua maneira, cada um a dar o seu contributo, mas todos te apoiam. Eu lembro-me que o meu filho não fugia de ninguém, porque ele estava na casa da avó materna, da avó paterna, da tia, do tio, da prima, da madrinha, ou seja... E a Natasha tem, de facto, uma família verdadeiramente angolana, grande e unida. Eu tenho uma família grande, mas uma família em que todos se predispuseram, todos queriam que... Todos fizeram parte do meu projeto, né? E todos apoiaram. Então, isso foi fundamental. Ter-se uma estrutura de apoio é, sem dúvida, chave para quem como nós anseia crescer profissionalmente. Mas muitos desafios. Lembro-me de ter deixado o meu filho assim bem pequenino e de várias vezes ter deixado. Lembro-me que eu tenho 3 filhos. Em todas as minhas gestações nunca era aquele momento em que eu não tinha mais nada a fazer e então podia ter filhos. Em todos eles meteram-se no meio. Eu tinha sempre muitas coisas a acontecerem, coisas muito interessantes, coisas que eu achava que não podia perder a oportunidade de participar. Então nunca perdi. Continuo, sempre me envolvi nisso. Mas acredita que a maternidade limitou as gestações, melhor dizendo, limitaram de alguma forma o seu percurso? Graças a Deus, não. Que bom. Graças a Deus, não. Eu trabalhei toda a minha gestação, nunca tive também nenhuma gestação assim complicada, que me obrigasse a afastar-me do trabalho. Trabalhei, nunca gozei... com exceção da minha última filha, nunca gozei 3 meses de licença de maternidade, porque estava sempre no meio de coisas importantes, coisas a acontecerem, que eu tive que me dividir, mas confesso que se me perguntares se eu me arrependo de alguma coisa, não me arrependo. Provavelmente muitas coisas teria feito de forma diferente, mas não me arrependo daquilo que fiz. Obviamente isso tem as suas cobranças. Eu lembro-me que a minha filha do meio, eu tenho um rapaz e 2 meninas, a mais velha, a rapariga mais velha, uma vez ela fazia 9 anos, nunca me esqueço, fazia anos e eu não estava. Tinha ido, estava fora a trabalhar, e ela recusava-se a falar comigo ao telefone para dar os parabéns. E na altura eu estava, inclusive, com uma cunhada minha que viveu comigo, que é a minha filha, como eu digo, e a minha cunhada a convencê-la, né?
Não, tens de falar com a mamãe, não sei o quê, e tal, filha, temos que entender. E ela vira-se para a minha cunhada e disse, não, tu não entendes, porque a tua mãe nunca esteve ausente no dia dos teus anos. Mas está crescida, tem 21 anos e é o que é. E conseguiu falar com ela? Depois sim, os irmãos e o irmão, mas a mamãe foi trabalhar. Bem, eu até lagrimo. Mas a mamãe foi trabalhar. A mamãe foi trabalhar, por que tu estás a fazer isso e tal? Mas ela... enfim, essa só é uma das experiências. A minha filha mais nova fazia 5 anos e eu tinha uma reunião, não era da Sonangol, um conselho no Lubito. Organizei a festa da minha filha, mas naquela e naquela altura as nossas atividades eram assim, tipo, domingo, terça-feira ou quarta-feira, vamos todos para o Lubito. Uhum. É assim, eu podia não ir? Podia. Mas eu tinha também as minhas responsabilidades enquanto gestora. Tínhamos falado do Upstream, eu era diretora de uma das áreas cores do Upstream, então precisava de lá estar. E fui. Mas depois, mais uma vez, a história dos apoios. Quando a gente diz que tem os apoios familiares, eu também tive no trabalho, porque naquele evento particular do Lubito, todo mundo sofria comigo porque sabiam que a minha filha fazia anos ali e que eu não estava. Portanto, eu lembro-me que a nossa reunião acabou no sábado às 17 horas e todos empenhados em pôr-me em Luanda naquele dia, quando o aeroporto da Catumbela não tinha luz e não havia voos noturnos e foi uma corrida, só para teres ideia de que eu saí do Lubito sem sequer voltar ao meu quarto de hotel, deixei ficar as minhas coisas, uma colega arrumou as minhas coisas e as trouxe para Luanda no dia seguinte, que foi quando voltaram, mas todo mundo se organizou para me pôr em Luanda e para eu poder conseguir festejar o aniversário da minha filha, portanto, não me posso queixar do apoio. Ok, e durante o seu percurso, Natasha, pensa que foi sempre a Natasha, porque às vezes, e quando como bem disse, quanto mais se soube, menos as mulheres vão desaparecendo. E é natural que a Natasha muitas vezes teve que ser a única mulher ou das poucas no board. E será que foi sempre a Natasha ou teve que mostrar um lado mais... Às vezes nós colocamos uma capa de super mulher. A Natasha alguma vez usou esta capa de super mulher ou foi sempre a Natasha? Sou sempre eu, vou ser eu naturalmente, não tenho que engrossar a voz, não tenho que ter uma atitude assim mais firme. Bem, eu acho que capa de super mulher eu uso desde que acordo, desde que me levanto até que me deito. Eu nunca tive... assim, eu quando fiz parte do board do Conselho de Administração da NPG, eu era a única mulher, né? E às vezes as pessoas perguntavam, mas como é que tu aguentas com 4 homens? Eu disse, deixa perguntar a eles como é que eles aguentam comigo. Mas sempre... assim, eu acho também que é minha característica, né? Eu sou uma pessoa de garra, né? De ideias bem formadas, de convicções, de defender aquilo em que acredito. E talvez por causa das minhas características, eu sempre me considerei que cheguei a achar que era uma pessoa muito tímida. Alguns na minha vida descobri que talvez a timidez me tenha dado outro tipo de resiliência, né? Para eu me... É difícil, acredita que é difícil. Às vezes nós próprias nem acreditamos que conseguimos sobreviver a determinadas situações que nos deixam bastante desconfortáveis, que exigem de nós uma postura bem diferente, né? Que exigem que sejamos um bocado mais ou diferentes daquilo que é a nossa natureza.
Mas eu nunca tive assim grandes dificuldades em posicionar, né? Nunca tive. Eu sempre consegui encontrar o meu espaço sem atropelar ninguém, né? Conquistando as pessoas pela minha competência, pelo meu trabalho. Isso foi dos meus maiores desafios pessoais, de como fazer valer aquilo que eu pensava. Porque muitas das vezes, quando é jovem, quando és mulher, enfim, todos esses atributos às vezes não ajudam as pessoas a ouvirem-te com a seriedade que tu precisas que elas te ouçam. Então tens que te dedicar mais a isso, até mesmo do ponto de vista comportamental, para as pessoas te ouvirem e te levarem a sério. Não olharem para ti e dizer uma miúda. Não desvalorizarem aquilo que tu dizes. Então, ao longo do tempo, tu precisas de te conhecer bem. É um processo de autoconhecimento muito grande. É um processo de controle emocional, porque nós somos emocionais e muitas das vezes as nossas emoções só atrapalham. É preciso saber controlá-las bem para que consigamos, para que não criemos barreiras adicionais. E, na sua trajetória, ter técnicas, muitas mulheres dizem: eu não gosto de trabalhar com mulheres, as mulheres são muito complicadas, ou as mulheres têm muitos problemas, os filhos adoecem e tudo mais. Como é que a Natasha lidou com as colaboradoras ou os colaboradores que estavam abaixo de si, de igual para igual, ou também fazia e sentia esta diferença? Será que entendia cada vez que tivesse uma mulher jovem com muitos filhos e que tivesse um nível de absentismo grande? Nós temos, na minha experiência profissional, tens tudo. Tive a experiência de tudo, né? Tive a experiência de mulheres dedicadas, com filhos. Sempre incentivei a questão da maternidade, né? E usava-me como exemplo de que não há altura certa para ter filhos. É o que é. Não há altura certa para ter filhos, nem ser certa para muitas coisas, né? Mas é o que é. A vida é muito dinâmica, né? Nós às vezes idealizamos que vamos parar, vamos estar num momento de relaxo, de tranquilidade, então para fazermos determinadas coisas, mas não é assim que acontece. A dinâmica da vida obriga-nos a fazer coisas, quase que mudar o pneu do carro com ele em andamento. É um bocado assim, tens que te ir ajustando. Então, tive mulheres que, portanto, todas elas muito jovens, e obviamente que a juventude tem esse tema, né? Portanto, tens o tema de quereres ter uma carreira profissional e ao mesmo tempo quereres ter uma família e fazer os teus filhos. Eu pessoalmente não me lembro de ter tido assim uma situação muito drástica de desapoiar. Não. O que eu aconselhava sempre é assim, precisas de tentar conciliar. Mas também há uma coisa que é importante, que é: não é errado as mulheres que não querem ter essa ascensão profissional, né? Que querem se dedicar aos filhos e à família. O que é errado é quando nós não o fizemos pelos motivos certos e quando não estamos conscientes das escolhas que estamos a fazer. Porque nós somos o produto das nossas escolhas. E somos nós que decidimos o que é que queremos e como queremos. Muitas das vezes o que eu já vi é mulheres que abdicaram das suas profissões para se dedicar aos maridos, aos filhos, que não está errado, mas mais tarde sentirem o peso dessa escolha e viverem felizes com essa escolha. Responsabilizarem quer os seus parceiros como os filhos pela escolha que elas é que fizeram. Pois.
né? Sim. Porque as escolhas são nossas. Sim, né? sim. Nós é que decidimos que vamos deixar de trabalhar e vamos tomar conta dos filhos. Não foram os filhos necessariamente que nos pediram para fazer isso. E temos que fazê-lo de forma consciente e viver com isso. Então, sempre alertando as mulheres de que, fruto das suas escolhas, isso iria depois, elas iriam ter que pagar a fatura depois à frente, né? Mas se elas se faz essa escolha de forma voluntária, consciente, muito naquilo que é a tua realidade, a tua essência, depois é tudo tranquilo, né? Tu vais te ajustando à fatura lá da frente. Mas também já vi muitas mulheres a usarem a maternidade, o casamento, como desculpa para não performarem do ponto de vista profissional. E às vezes sim, porque nem todas... E quer dizer, como desculpa, nem sei se é fair dizer que é como desculpa, porque nós não gerimos todas as coisas da mesma maneira, não temos todas... cada uma de nós gera eventualmente as cargas de maneira diferente. E é muito trabalhoso, né? Quereste fazer... Eu lembro-me que uma vez, num almoço com as mulheres da Total, na altura, foi convidado um senhor e ele dizia-me: fazer bem as duas coisas, alguma delas vai ficar para trás. Alguma delas não vai ser tão bem servida. E o que eu senti... na minha experiência é que houve momentos em que eu tive que priorizar a minha carreira e provavelmente nesses momentos eu fui menos atenta ou tive menos envolvida, e houve momentos que o inverso também aconteceu, em que eu tive que priorizar os meus filhos, o meu marido e aquilo que era profissional. Mas depois a gente sempre também encontra formas de compensar, né? E não criar desses momentos, então, ou não deixar que esses momentos demarquem ou que esses momentos sejam definitivos naquilo que é depois a nossa progressão, quer profissional, quer como né? Como a nossas mães ou mulheres, o que for, né? Eu costumo dizer que o tempo é a única coisa que é igual para todos mesmo. Não, é o mesmo. O que cada um faz dele já é diferente. Eu lembro-me que eu era chefe de departamento e acho que até, sei lá, antes, não sei se até diretora, e eu sempre fui a representante dos encarregados de educação do meu filho mais velho. Sempre. E as pessoas perguntavam: mas como é que tu consegues? Eu disse: o filho é meu. Se eu não fizer, se eu não acompanhar, eu nunca deleguei essa responsabilidade dos meus filhos a outros, né? Partilhei muito com o meu marido, sempre partilhamos os dois, e até hoje o meu marido, mesmo com as responsabilidades todas que tem, quando temos que ir à escola e temos eventos de escola, nós vamos à escola e vamos aos eventos de escola porque eles são nossos filhos. E participam das atividades. E participamos das atividades e a gente tenta se desdobrar para enquadrá-los porque eles são uma parte importante das nossas vidas. Uau. Ok. O que é ser líder para si? Ser líder é levar outros contigo, né? é comungares ao teu redor pessoas, ideias, incentivar, inspirar, conduzir da direção, da clareza. Isso é que é liderar. Ok. Né? E a gente lidera quase em todos os momentos da nossa vida. Né? É verdade. Somos líderes enquanto pais, enquanto encarregados de educação, enquanto donas de casa. Liderar é quase que uma função nata das nossas vidas. Portanto, é fazer com que os outros nos acompanhem, é inspirar outros, é dar direção, é dar suporte, é dar consolo, enfim. A Natasha acha que é uma, como se diz em inglês, natural born leader,
Ou foi-se fazendo líder com o tempo, fez algumas formações? Ou como é que foi? Uma mistura das duas? Foi? Sim. Então teve sempre a capacitar-se também. Sim, não necessário a capacitar-me como pessoa. Ok, como pessoa, pois. A capacitar-me como pessoa. É assim, há pessoas que naturalmente nascem com este instinto de conduzirem outros, né? De liderarem outros. E por isso é que eu digo as duas coisas. Porque apesar de toda da minha experiência, apesar de ser filha mais nova, mas venho do núcleo familiar em que eu, por motivos de... Filha mais nova de quantos? só tenho um irmão também, Ok. não tenho aí muitos. Mas é engraçado que ainda há dias eu tive com a minha professora do primeiro ciclo e ela dizia isso, que a Natasha, que eu fui uma criança extremamente mimada, mas eu não era mimada pelos meus pais apenas, eu era mimada por todo mundo, pelos meus pais, pelos meus tios, pelos meus avós, todo mundo girava, eu era o centro de muitas atenções. Mas isso não fez de mim uma pessoa mimada no mau sentido da palavra. Deu-me muita responsabilidade, porque desde cedo eu incuti em mim a necessidade de não deixar todas aquelas pessoas que tinham tanta admiração, carinho. né? Tanto carinho, de não as desfraudar. Né? E sempre fui referência para mais novos. Né? Eu era referência para as minhas primas mais novas, eu era referência porque tudo fiz na altura certa. Ou seja, eu sempre fui, como te disse, sempre tive a excelência como minha referência de vida. Né? Então, isso acabou por me tornar, então, essa pessoa de liderar nesse sentido. Liderar por exemplo. Né? De comungar por exemplo. Ou seja, de ter a noção da responsabilidade que, como exemplo, tinha, de que precisava de ser um bom exemplo a seguir. E sem querer, olha, foi esse o caminho que fiz. E depois vais, obviamente, aprendendo, conhecendo, mas a liderança ela é muito demarcada. Liderar tem a ver com competências, obviamente, né? Tem a ver com saber fazer, mas tem muito mais a ver com saber ser. Tem muito mais a ver com Fala mais, a tua capacidade. Um pouco sobre isso, saber ser. O que é saber ser? Neste sentido. Pois, é porque liderança são comportamentos, né? Isso. Liderança, as pessoas seguem-nos, as pessoas inspiram-se em nós, não apenas pelas nossas competências, pelas nossas valências académicas, mas muito mais pelo nosso carisma, pelo exemplo que nós damos, quem nós somos, o que fazemos, os nossos comportamentos, tudo isso torna-nos, ou seja, tudo isso define-nos enquanto líderes, enquanto pessoas, né? Cada um de nós tem a sua trajetória e o seu caminho, mas aquilo que nós não somos apenas aquilo que dissemos que somos muito mais, somos muito mais caracterizados pelos nossos comportamentos. Pelo aquilo que nós fizemos, pela nossa postura, pelo nosso carisma, pela nossa capacidade de inspirar, de fazer mover outros, né? Pela forma como nos dedicamos aos outros, pela forma como nos colocamos, por tudo, ou seja, isso é que é saber ser. Né? Por isso é que eu te dizia que mantermos a nossa essência, quem somos, o que queremos, que exemplo queremos deixar, como é que queremos, qual é a nossa, o que é que nós queremos deixar, por onde nós passamos, se queremos passar só, se queremos deixar alguma referência, é isso que nos distingue. Eu sei que existem vários tipos de liderança, mas a minha é por exemplo. Por exemplo, que bom.
Que conversa maravilhosa. Podemos chegar aqui o dia todo? Podemos. Não, é verdade. Não, é sempre muito bom. É sempre muito Partilhar, bom. dar-nos, é sempre, e mais uma coisa que aqui é importante, que é a história de nós nos colocarmos à disposição de outros para que outros percebam, mais uma vez, que nós não somos diferentes. Somos só nós. Isso. E sermos nós, e é preciso que nós sejamos fiéis a nós mesmos. Natasha, eu disse no início da nossa conversa que eu conversei... num dos nossos encontros, eu disse que era uma referência para mim. Natasha tem noção que eu, depois daquela conversa, postei a nossa foto nas redes sociais, porque eu também, tal como a Natasha, eu também tenho quem vem atrás de mim e olha para mim como uma referência. E eu criei um slogan naquele dia, que hoje em dia é uma das minhas imagens, que é: quer ser grande, bebe dos gigantes. Foi a legenda que eu coloquei na foto. A primeira vez que eu coloquei essa legenda foi no nosso encontro, e depois fui colocando, e eu já tive pessoas a virem ter comigo: Nilza, eu sigo-a, quer ser grande, bebe dos gigantes. E ficou um slogan. Natasha considera-se uma gigante? É uma gigante na indústria petrolífera. Sim, eu não me considero uma gigante da indústria petrolífera, não é assim que eu me considero. Eu considero-me, sem dúvida, um diamante bem lapidado, né? Mas não necessariamente de uma indústria, como pessoa. Uau. Né? A indústria petrolífera foi só do ponto de vista profissional a minha indústria de profissão, de eleição, né? Mas em que aprendi imenso, cresci muito, mas como pessoa. O que eu consegui alcançar como pessoa, aquilo que eu me predispus a fazer, aquilo que o que sou hoje. Eu às vezes costumo dizer: eu gosto desta Natasha de hoje, mas esta Natasha de hoje só é possível por todas as Natashas por onde ela passou, né? Por toda essa caminhada. Eu sou o produto das minhas escolhas, a minha caminhada. Às vezes as pessoas olham para nós agora e só veem-nos hoje, né? E pensam que nós começamos aqui. Não. E agora? Não, nós somos só a ponta do iceberg. Exatamente. De ter vencido todas as minhas inseguranças, de ter aprendido com os meus erros, de ter sempre me focado em mim, de ter sempre me focado naquilo que eu menos gostava de mim, porque todos nós temos um lado que nós gostamos menos dele. Sim. E muitas das vezes preferimos não olhar para ele. E eu nunca virei as costas ao meu lado menos bonito. Sempre me dediquei muito a ele. Sempre me dediquei muito a mim. Como pessoa. Eu nunca me preocupei. Toda a minha vida profissional e pessoal, obviamente que os outros são importantes, porque somos seres sociais, convivemos e estamos bem, etc. Mas o meu foco sempre fui eu. O meu crescimento, eu sou muito exigente comigo mesmo. Até mesmo na minha vida pessoal. Eu costumo dizer hoje que a minha maior escola foi ser mãe. E todos os dias os meus filhos obrigam-me a crescer. Obrigam-me a ser diferente. Porque e cada vez eu ponho-me mais uma meta a atingir, porque eu decidi que eu ia ser importante na vida deles, em todas as fases da vida deles, e fui-me ajustando a cada uma dessas fases. Para continuar a ser importante, relevante, para os continuar a influenciar, para os continuar... Hoje já não consigo fazer com que eles só façam o que eu quero, mas continuo a ser referência para eles. Continuo a influenciá-los positivamente. E influenciar não é apenas no que eu digo, mas é fundamentalmente no que eu faço.
Eles são hoje o meu maior desafio, exatamente por causa disso. Eles obrigaram-me a olhar para a Natasha de dentro e a perceber que aquela Natasha tinha que se ir mudando, tinha que me ir ajustando para continuar a exercer o mesmo papel de mãe, de amiga, de educador, porque eu decidi que eu ia ser amiga dos meus filhos. Para além de ser mãe, eu ia ser amiga deles. Eu queria ser aquela pessoa que eles indiscutivelmente pensassem, quando tivessem um problema, o primeiro recurso deles, a pessoa que eles poderiam falar de qualquer coisa, em qualquer momento. E não é fácil. Porque há vezes que há coisas que eles querem, que eles te dizem que tu também não queres ouvir. Ui. Né? Mas, se te puseste lá nesse papel, Sim. tens que fazer para suportar, para estar. E o mesmo na minha relação, no meu casamento. Portanto, eu e o meu marido crescemos profissionalmente, mas nós nunca competimos. Cada um de nós fez a sua vida profissional sem essa sensação de que estávamos os dois a competir, quem chegava mais longe. Sempre nos suportamos, nós sempre nos complementamos. Né? E é o que é. Então, essa sempre foi a... Quem cresceu primeiro, quem deu o primeiro pulo profissionalmente? A Natasha ou o Massano? Acho que o Massano, acho que sim. O Massano também foi chefe de departamento. Também começamos os dois na Sonangó, chefe de departamento, mas o Massano ficou chefe grande primeiro do que eu. Primeiro do que eu, mas... Natasha, na sua trajetória teve naturalmente que enfrentar momentos menos bons, como é, por exemplo, uma exoneração. Como é que a Natasha recebeu uma exoneração? Eu não tive tive algumas exonerações, né? Mas pronto, esta última é assim, mais uma vez, graças a Deus, porque eu também sou uma pessoa de fé, filha de Deus. Amém. Uma pessoa, um ser iluminado, eu costumo dizer, eu sou daquelas que não preciso que ninguém me elogie para eu começar já a amar-me e a adorar-me, mas graças a Deus eu sempre tive muito, ou seja, todas as vezes que passei por essa experiência eram quase coisas previstas, né? Eu costumo dizer que quando nós chegamos a um cargo de chefia temos que estar preparados para a qualquer momento sairmos dele. Porque nós chegamos, os cargos de chefia, para além de competência, têm a ver com confiança, né? Têm a ver com a nossa capacidade também de fazermos cedências, enfim, tem a ver com muitas coisas, né? E principalmente com confiança de quem nos coloca lá. Mas, portanto, e a confiança é uma coisa que hoje tem, amanhã posso não ter, né? Mas não deixas de ser quem tu és por causa disso. Há uma componente emocional muito grande associada a esse exercício todo, que de facto precisa de ser muito bem gerida. E eu dizia sempre, nesta última vez, nós estávamos a chegar ao fim do mandato, há cerca de um ano atrás, que eu me comecei a preparar para a possibilidade de não continuar, né? Por razões todas, sendo que o não continuar era uma opção. Portanto, se há duas opções, né? Continuar ou não continuar, então nós não podemos só nos preparar para aquela que nos é mais confortável. Provavelmente dar mais atenção a que é menos confortável, e foi o que eu fiz. Eu fui-me começando a capacitar de que sim, de que era uma possibilidade. Nessa última situação, vivemos aqui momentos muito tumultuosos do ponto de vista profissional, mas eu fui colocando-me na situação de que poderia não acontecer. E quando não aconteceu,
pior do que eu era gerir todas as outras pessoas que achavam que devia ter acontecido. Então, às vezes a pressão externa, as expectativas defraudadas, não só as tuas, porque tu depois reúnes muita gente ao teu redor que também torce por ti. Sim. Então tens que gerir todos. E foi isso que aconteceu, né? Hoje já passaram 3 meses da minha última exoneração, e está tudo mais tranquilo, mais sereno. Ficaram só as saudades, que são imensas. Mas pronto, mas nós continuamos aqui a colaborar, continuamos aqui a aconselhar, enfim, a fazermos um bocado de que fazíamos num papel completamente diferente. Mas é uma gestão emocional mais do que qualquer outra coisa, né? É essa gestão emocional que é desafiante. Ok. Tempos livres, o que é que a Natasha gosta de fazer? Como é que se diverte? Porque não é só o trabalho que vive o homem, não é? Fica muito mal se eu dizer que nada. Não, brincar. Mas nos tempos livres, basicamente dedico-me à minha família, a minha casa, os meus filhos, o meu marido, né? Cuidar deles. Dedico-me a mim mesma, a cabeça, corpo, né? A alma, é muito importante. Gosto muito de praia, de leitura e às vezes mesmo de não fazer nada, fazer um zapping de TV. É dos meus desportos prediletos, né? Tá com o comando, só a mudar de canal. E às vezes também é preciso. Portanto, é só isso que... Como vos disse, não sou nada de especial, sou mesmo igual a todas as pessoas. Mesmo. Natasha, estamos a terminar. Ok. E eu gostaria que deixasse uma mensagem, porque muitos jovens nos têm assistido, porque olham para nós, muitos jovens olham para pessoas até como eu e principalmente como a Natasha, como referências, porque precisam de referências e quero deixar uma mensagem. Pode olhar para a câmara e deixar uma mensagem para os mais jovens. Ok. Particularmente, eu vou falar no geral, depois talvez focar-me um bocado mais nas mulheres, mas no geral é preciso que a gente saiba o que quer. Precisamos de ser ambiciosos. A ambição não é... Costuma-se conectar a ambição como um sentimento mau, mas não é. A ambição é o que nos move, é aquilo que nos faz crescer. A ambição de querermos ser melhores, de querermos prosperar, de querermos viver em abundância, é algo que nós precisamos de ter para que consigamos almejar outras coisas, outros patamares. Chegar a outros patamares. Consistência. É preciso sermos consistentes, precisamos de ser disciplinados, porque não existe recompensa sem trabalho, sem sacrifício, sem esforço. E o que hoje a juventude precisa mesmo de se dedicar às coisas. Vocês, não é só competências, não são apenas as nossas competências académicas que fazem de nós o que nós somos. As nossas competências na generalidade, os nossos comportamentos, quem somos, o que queremos. Lembrem sempre que a vossa jornada é vossa, é única, só vocês só vocês podem fazer acontecer. Olhem para os lados, mas olhem para os lados apenas como referência. Não pensem, nem se foquem na vida, nem nos louros de ninguém, porque cada um faz a sua trajetória. Costuma-se dizer, não importa a nossa caminhada, o que importa é aquilo que nós queremos alcançar. A nossa caminhada, ela vai ser de atropelos, vai ser de muitas quedas, porque a evolução é mesmo assim, tentativas e erros, nós vamos cair. Não se preocupem tanto com as quedas, preocupem-se mais com a vossa capacidade de se levantarem sempre.
Portanto, muita consistência, muita disciplina. Pensem que vocês não podem atingir as coisas se não se movimentarem, se não fazerem acontecer. E quem faz acontecer somos nós. Somos nós que determinamos também o nosso futuro. A Deus pertence, como se costuma dizer, mas os planos de Deus são sempre muito grandes, mas para quem executa esses planos somos nós. Então não deixem só na mão de Deus a responsabilidade de fazer acontecer o nosso futuro. E para as mulheres, muita persistência, muita perseverança. Nós podemos e conseguimos tudo o que quisermos com inteligência, com sabedoria, em aproveitarmos todas as oportunidades que nos são colocadas, porque as oportunidades estão aí e são dependentes de nós. É difícil, é desafiante, mas é possível. E chegamos ao fim de mais um episódio de A Líder com uma das minhas grandes referências, Natasha Massano. Obrigada a si que ficou até aqui, até o final. Quero agradecer os nossos patrocinadores, o Hotel Epic Sana e a Eto Energias. Obrigada.